a direção de Deus, mas começou a seguir os seus pensamentos, aquilo que ele queria para a vida dele. Então Sansão começou a trilhar um caminho diferente do que Deus propôs para ele. E isso fez com que Sansão se afundasse. Isso fez com que a presença de Deus se afastasse dele. O Espírito Santo se afastou dele. E ele nem mesmo percebeu isso acontecer. Isso acontece comigo, acontece com você, porque também nós temos uma chamada. Deus escolheu cada um de nós e Deus tem uma obra na vida de cada um de nós. Todos nós somos úteis a Deus na obra, no ministério. Se alguém pensa que Deus não tem obra na vida dele, isso é um engano. Porque às vezes a pessoa pensa isso, eu não sirvo para nada, né? Eu estou na igreja, mas somente para adorar a Deus, quero ficar sentado no meu banco, porque eu não sei fazer nada. Isso é um engano, porque Deus nunca vai chamar alguém para ficar parado no lugar, sentado no lugar. Até porque todas as pessoas têm as suas qualidades, né? Todas as pessoas, elas poderão ser úteis a Deus em algum momento, em algum lugar, e Deus tem uma obra específica com elas. Então você que está aqui nessa noite, você tem que entender isso, que Deus não te chamou para ficar parado. Deus não chamou você para ficar somente sentado. Agora, é preciso que nós atentamos para a chamada de Deus na nossa vida, para que ela venha se desenvolver. Cada um de nós precisamos descobrir a nossa chamada. Em alguns casos Deus fala, né? E Deus mostra, outras pessoas precisam descobrir. E muitas das vezes nós encontramos a chamada, a missão que Deus tem na nossa vida, mas acabamos por abrir mão dela. Jogamos fora a chamada, a missão que Deus coloca na nossa mão. Por exemplo, eu, como pastor, eu já tive muitas experiências com pessoas que às vezes não valorizam a sua chamada, né? E muitas pessoas, eu acredito, que pensam que as escolhas que são feitas são escolhas do homem e que não são de Deus. Eu creio assim, por ela pensar dessa forma, elas acabam por desprezar aquilo que Deus coloca nas mãos delas. E eu já vi muito isso acontecer. Por exemplo, se eu como pastor, eu coloco alguém para estar na frente dos jovens, eu apenas fui um instrumento na mão de Deus para escolher aquela pessoa para estar na frente dos jovens. Mas na verdade, Deus já tem a missão de colocar na frente dos jovens. Entendeu? Se eu escolho uma irmã para estar ali no círculo de oração, então eu sou um instrumento na mão de Deus para fazer isso. Mas na verdade Deus já tem uma missão com aquela pessoa naquela área, para ela desenvolver naquela área. Então não importa a área da igreja onde alguém é colocado, onde alguém recebe uma responsabilidade, Deus está confiando aquela pessoa aquilo ali. E eu tenho visto muitas pessoas jogarem fora assim, sem mais sem menos. Quantas irmãs abandonaram o círculo de oração, quantos irmãos abandonaram o cargo, como se tivesse abandonando alguma coisa que eu dei. Quem sou eu para dar alguma coisa de Deus para alguém? Quem sou eu? Tudo na igreja pertence a Deus. Deus nunca deixou de estar no controle da sua igreja. A igreja ela não pertence a pastor nenhum. A igreja sempre pertenceu a Deus. A igreja sempre foi de Deus. Deus escolhe pastores e coloca na direção, porque toda igreja precisa de um líder.
Aliás, não só a igreja, mas todos os setores, em todos os lugares. Precisa ter alguém para